Prezado professor, prezada professora, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a professora Thelma Bueno, eu sou editora da revista Lições Bíblicas de Jovens e é uma alegria, é um prazer estar com vocês para juntos nós conhecermos a temática do terceiro trimestre de Lições Bíblicas Jovens. Eu quero mostrar aqui para você a capa da nossa revista, né? E nesse trimestre o título é Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo nada mais é do que ser discípulo de Jesus Cristo. Nesse trimestre nós vamos tratar a respeito do que é ser discípulo de Jesus. E nós já vamos então começar com uma pergunta, né? Discípulo. Nós usamos muito essa palavra, mas você sabe o que significa ser um discípulo? O que significa, né, esse termo discípulo? Bem, discípulo significa alguém que se coloca sobre a tutela de uma outra pessoa, de um professor, de um mestre, para que ele possa aprender. Então, discípulo é aquele que se coloca, né, sob a tutela de um mestre, de um professor. Então, resumindo, discípulo, ele é o quê? Ele é um aprendiz. E é importante ressaltar, porque às vezes, quando nós falamos de discípulo, quando nós falamos de discipulado, as pessoas acreditam que o discipulado, né, falar sobre ser discípulo é algo só para os novos convertidos, para aqueles que estão entrando na igreja, estão dando seus primeiros passos de fé. Mas nós somos discípulos de Jesus. O discipulado é uma coisa que é para a vida inteira. Durante a nossa caminhada, até o dia que nós estaremos para todos sempre com o Senhor nos céus ou o arrebatamento da igreja, nós estamos aprendendo. Então, ser discípulo é ser um aprendiz e o discipulado é para a vida toda. Todos nós temos algo a aprender com Jesus e a respeito de Jesus. Então nós somos chamados, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja do Senhor Jesus, ela é uma comunidade de discípulos. Ela é formada por discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, de todas as idades. E é importante pontuar quem foram os primeiros seguidores de Jesus. Quem foram os primeiros discípulos escolhidos por Jesus e que depois eles receberam o nome de apóstolos. Você já pensou quem eram essas pessoas? Se hoje, né, nós mostrássemos a lista para o RH de uma grande empresa, talvez com as qualidades daqueles discípulos, as características, o temperamento deles, talvez eles fossem reprovados no processo de seleção. Mas por que Jesus chamou esses homens? Primeiro, Jesus, ele não chama pessoas perfeitas. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Eu até costumo dizer nas minhas aulas para os meus alunos que
tem uma frase, eu não sei de quem é, mas eu costumo dizer assim, que visto de perto, ninguém é perfeito. Nós somos humanos, nós temos qualidades e nós temos o quê? Defeitos. E os discípulos escolhidos por Jesus eram assim. Eles tinham qualidades, mas eles também tinham defeitos. Como eu disse, talvez se fosse um processo de seleção, né, eles não seriam aceitos. Mas o Senhor Jesus chamou esses homens. E o Senhor Jesus não só chamou, porque o Senhor Jesus, ele conhecia o olhar, ele sabia que aquelas pessoas tinham defeito, ele sabia que aquelas pessoas tinham pontos negativos, mas como Deus, o Senhor Jesus também sabia o potencial de cada um. E o mais importante, o Senhor não chamou pessoas perfeitas, mas Ele chamou pessoas que estavam dispostas a serem transformadas. O Senhor, Ele nos ama, Ele nos chama, Ele tem nos vocacionado. E nós também somos imperfeitos, nós também temos falhas, nós também temos erros. Mas o mais importante é que aquele que nos chama, o nosso Mestre, Ele tem poder para nos transformar. Ele tem poder para transformar você. Ele tem poder para me transformar. E o Senhor Jesus, Ele tinha poder para trabalhar, para transformar a vida daqueles homens. E Jesus fez isso. Ele transformou os seus discípulos. A gente, fazendo uma análise da vida dos primeiros discípulos, nós podemos ver o início da caminhada deles com Jesus e depois, eles revestidos de poder, esses homens se transformaram em outros homens. E esses homens saíram pelo mundo, eles arriscaram sua vida para pregar, para falar de Jesus, para levar a palavra, para levar a mensagem do Evangelho. Eles não eram perfeitos, não eram, mas eles foram transformados pelo poder de Jesus. Jesus, Ele tem esse poder para nos transformar. Ninguém pode transformar a si mesmo, ninguém pode mudar a sua natureza por si mesmo, mas o Senhor Jesus pode. E é interessante notar que o primeiro milagre realizado por Jesus, no início do seu ministério, o Evangelho de João, lá no capítulo 2, diz que Jesus foi a uma festa de casamento. Faltou o vinho na festa e Jesus foi lá e transformou a água que tinha ali naquela casa, naquele local. Jesus transformou a água em vinho. O que o Senhor Jesus estava mostrando? Que Ele tem poder para nos transformar. E foi isso que Jesus fez na vida desses primeiros discípulos. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida, na minha vida. A nossa transformação é uma transformação diária. Ninguém está pronto, nós não estamos prontos, nós estamos em processo. Até o dia que nós estaremos para todos sempre com o Senhor Jesus e receberemos um corpo glorificado. Até esse dia, todos nós temos que passar por um processo de transformação que nós chamamos de santificação. Precisamos ser transformados, que as pessoas olhem para nós e elas vejam Jesus em nós. A primeira vez
que os discípulos foram chamados, né? Ou seja, a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de discípulos, eles estavam na cidade de Antioquia. As pessoas olharam para eles e disseram: eles são semelhantes a Jesus, eles falam como Jesus, então eles são o quê? Discípulos de Jesus. Primeira vez que eles foram chamados discípulos, eles estavam na cidade de Antioquia. E por que eles foram chamados discípulos, seguidores de Cristo? Por quê? Porque eles falavam e eles agiam semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Bem, agora nós vamos apresentar para você o sumário da nossa revista. O que nós vamos estudar? Quais são os temas que nós veremos nesse trimestre? Bem, na primeira lição, nós vamos falar a respeito, o título da lição é Morrer para Viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus, envolve renúncia. O Evangelho sem cruz, ele não é autêntico. Cruz significa o quê? Significa sacrifício, significa renúncia. E para ser um discípulo de Jesus Cristo, nós precisamos renunciar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo, muitas vezes renunciar os nossos sonhos, até mesmo os nossos planos. Nós temos que abrir mão de várias coisas para seguir a Jesus. Como os discípulos, eles abriram mão de suas famílias, eles abriram mão de suas vidas para seguir o Senhor Jesus. Então, para ser um discípulo, é preciso abrir mão do nosso eu, para que nós venhamos dizer como o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, eu anotei para você, diz assim, Paulo, ele declarou: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós precisamos abrir mão do nosso eu. Quem não está disposto a abrir mão do seu eu, abrir mão de alguma coisa, não pode ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Na lição de número 2, nós veremos que ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. É aquilo que eu falei. E o discípulo de Jesus, ele está sempre aprendendo. O único que sabe de forma absoluta é Deus. O conhecimento do homem, ele é sempre um conhecimento relativo, ou seja, cada dia nós temos algo novo a aprender. Então, ser discípulo de Jesus é estar numa jornada de aprendizagem. A lição de número 3. Quem segue a Cristo estuda a palavra. Se você é um discípulo, se você é um seguidor de Cristo, você ama a palavra do Senhor Jesus, você ama os evangelhos, você ama as escrituras sagradas e você tem prazer em aprender, você tem prazer em ler, você tem prazer em conhecer, em descobrir. A palavra do Senhor se torna nova para você a cada dia. Na lição de número 4, nós veremos que quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Jesus, ele tinha duas naturezas. Jesus tinha a natureza divina e Jesus tinha a natureza humana.
ele era 100% Deus e ele era 100% homem. E como homem, né, no seu ministério terreno, o Senhor Jesus, por diversas vezes, ele ora. Inclusive, antes da escolha dos seus discípulos, o Senhor Jesus, ele passa uma noite em oração. O Senhor também, Jesus, ele jejuava. Nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que após o seu batismo, Jesus ele vai para o deserto e ali ele é tentado por Satanás. E o texto bíblico diz que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então o Senhor Jesus, ele adotou, ele não aboliu a prática do jejum. E o jejum, essa prática, ela deve estar aliada com a oração. A quinta lição, nós veremos que quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor, né? Nós precisamos enfatizar o perdão. Nós recebemos o perdão do Pai. E da mesma forma que nós fomos perdoados, nós devemos também oferecer agora esse perdão para aqueles que nos ofenderam. Lembrando que o perdão, ele é terapêutico, não é? Quantas pessoas, elas estão doentes, amarguradas, tristes, não ouvem a voz de Deus, o seu ministério não é bem sucedido, ela não consegue usar os dons e os talentos para a glória de Deus. Por quê? Estão com seus corações carregados de mágoa, de ressentimento, não é? Aí, mas professora Thelma, perdoar é tão difícil? Sim, o Senhor não disse que é fácil, mas é necessário. Até para que você receba o perdão de Deus, você tem que liberar o quê? O perdão. E quantas pessoas já foram curadas de enfermidade no físico, enfermidade na alma, doenças na sua alma, doenças mentais, que a origem estava o quê? Na falta de perdão, porque não conseguiam perdoar. E é importante pontuar nessa lição que perdão não é um sentimento. Eu não senti de perdoar, né? Precisa ter uma visão, precisa ver um anjo, precisa ter uma música de fundo. Eu preciso chorar, eu preciso sentir. Não, perdão não é sentimento, perdão é atitude. É quando você decide perdoar. Outra coisa, perdão também não é amnésia. Não significa eu perdoei, eu esqueci, não. O único que perdoa e esquece é Deus. Mas o que acontece quando nós perdoamos de verdade? O que acontece? Aquela circunstância, aquele fato, aquilo que nós vivemos, aquilo não nos incomoda mais. Aquilo não traz mais nenhum receio, nada ao nosso coração está em paz. Então, se você é discípulo do Senhor Jesus, você tem que saber aprender a perdoar. Lição de número 6. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus não é ter, não é? Nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, aonde as pessoas muitas vezes são valorizadas por aquilo que elas têm, mas para Deus o importante não é ter, para Deus o importante é ser. E quem segue a Cristo precisa compreender o que é o reino de Deus de verdade. Quais são os códigos
do reino de Deus. Então nós vamos ver nessa lição. E na lição de número 7, nós vamos ver que quem segue a Cristo anda em fidelidade. O discípulo, ele tem que ser fiel. Primeiro a quem? A Cristo, a Deus, ao seu líder, à sua igreja. Fidelidade. Uma pessoa fiel, uma pessoa que a sua palavra é sim, sim e não, não. Né? A sua palavra é sim ou não. Fidelidade, ser fiel, uma pessoa íntegra. O discípulo, ele tem que ser fiel ao mestre, à sua palavra, à sua liderança. Na lição de número 8, quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Você é um discípulo de Cristo? Então você tem prazer em compartilhar a mensagem da graça, a mensagem de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Às vezes nós estamos no ônibus, no metrô, no trem e no avião, aonde nós estivermos. Se nós temos uma oportunidade, nós podemos falar a respeito do amor do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos discípulos, nós somos sal e luz desta terra. Na lição de número 9, nós veremos que quem segue a Cristo aprende novos valores. Quais são os valores do reino de Deus? Nós precisamos conhecer os valores do reino, os valores de Jesus, e nós temos que comparar com os valores desse mundo, né? E nós veremos que os valores de Cristo, eles são imutáveis. Os valores do cristianismo, eles são também inegociáveis. E esses valores, eles são eternos, independente da cultura, independente do meio, da sociedade em que nós estamos inseridos. Os valores de Deus são para todos aqueles que um dia aceitaram o convite de Jesus, se tornaram seus discípulos, seus seguidores. Na lição de número 10, nós veremos que quem segue a Cristo purifica o coração. Se você tem Jesus no seu coração, você tem um novo coração. Seu coração é limpo, seu coração é puro pelo sangue de Jesus Cristo, não é? Nós agora, quando pecamos, quando erramos, nós procuramos pedir o perdão do Senhor Jesus e nós não permitimos que nada que venha sujar, venha macular o nosso coração, ele fique aqui dentro escondido, mas nós pedimos que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não glorifica o seu nome. Na lição de número 11, nós veremos que quem segue a Cristo, ou seja, o discípulo de Jesus, ele frutifica no reino de Deus. Inclusive, os frutos, eles nos identificam, né? O fruto, ele fala de trabalho, mas o fruto também, ele fala de atitude. Como discípulo de Jesus, nós temos novas atitudes, nós adquirimos uma nova maneira de falar, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar. E essa nova maneira, que agora está pautada nos ensinos de Jesus, ela nos leva a frutificar, a ter uma vida frutífera, a abençoar outras pessoas para a glória do Pai. Na lição de número 12, nós veremos
evidências de um fiel seguidor de Jesus. Quais são essas evidências? Quais são esses frutos? Quais são as marcas, né? O que um fiel seguidor de Jesus Cristo tem para apresentar a esse mundo tenebroso que nós vivemos? E na lição de número 13, a última lição, nós veremos que o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Nós temos uma esperança. A nossa esperança é Jesus. Ele veio ao mundo, ele se fez carne. O texto de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao mundo por amor a você. Ele veio ao mundo por amor a mim. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos deu o presente da salvação e Ele é a nossa verdadeira esperança. O Senhor Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos tribulações, dificuldades, e nós estamos sujeitos às tempestades dessa vida, mas nós temos uma esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo. E a nossa esperança maior é que esse Jesus que se fez carne, habitou entre nós, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu resplendor, Ele se fez homem para entender as nossas dificuldades, para passar tudo aquilo que nós enfrentamos, passamos na nossa vida aqui diária. A nossa esperança é que esse Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele prometeu que Ele voltará. A nossa esperança é que Jesus voltará. A nossa esperança é que se os nossos corações vierem a parar, se a nossa vida vier a encerrar aqui na terra, a nossa esperança é que nós vamos continuar agora uma vida nos céus ao lado do Senhor Jesus e que nós estaremos para todo sempre com Ele. Essa é a nossa viva esperança. Meu irmão, minha irmã, professor, professora, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, não desista, não desista, não desista, não abra mão desse chamado, não abra mão do Senhor Jesus, não abra mão de tudo que Ele já conquistou para você na cruz do Calvário, porque em breve tudo isso passará e nós estaremos a eternidade ao lado do nosso Salvador e Redentor. E nós o veremos e nós estaremos com Ele para todo o sempre. Eu espero que você esteja gostando da nossa temática, daquilo que será abordado nesse trimestre. O desejo é que vocês gostem, porque nós preparamos tudo com muito zelo, com muito temor diante do Senhor. E eu queria então agora destacar 3 lições para vocês. Por quê? Por que eu estou destacando essas lições? É porque essas lições, elas vão apresentar alguns princípios, algumas leis de Jesus para os seus seguidores. Então, é por isso que eu vou destacar essas 3 lições. Mas as 13 lições, elas são extremamente relevantes para nós que somos discípulos de Jesus Cristo. A primeira lição que eu queria destacar é a lição de número 1. Por quê? Porque fala que nós precisamos abrir mão do nosso eu para nos tornarmos um discípulo de Jesus Cristo.
E eu destaco essa lição porque a graça divina, ela nos faz mudar de vida. E um dos sinais de que alguém teve realmente uma experiência real com Jesus é a mudança de vida. É essa mudança que vem de dentro para fora. Não é uma mudança de, vamos dizer, na sua maneira de vestir. Não, embora quem conhece a Jesus se veste de modo apropriado, não é? Ele se veste como um súdito de um reino. Mas não é essa mudança apenas na maneira de vestir. Não é a mudança de hábitos, né? É deixar alguns hábitos que são ruins, que são prejudiciais à saúde. Eu não estou falando, a lição não trata dessa mudança, mas nós falamos aqui e temos que enfocar a mudança que o Senhor Jesus faz na nossa vida, essa mudança que vem de dentro para fora, essa mudança que só Ele pode fazer. A segunda lição, né? Por que eu enfoco a segunda lição? Porque a jornada com Jesus, ela é um convite para um melhoramento contínuo, não é? Nós veremos que todo discípulo tem algo a abandonar. Você tem algo a abandonar. Eu tenho algo a abandonar. A nossa caminhada com Jesus, ela exige renúncia. E como nós vivemos numa sociedade extremamente hedonista, em que as pessoas buscam o prazer a todo custo, as pessoas querem ser felizes, mesmo que elas tenham que passar por cima de outras pessoas. Há uma busca pelo prazer, pela felicidade. Então muitos, eles não querem abrir mão do seu verdadeiro eu. Eles não querem abrir mão de algumas coisas na sua caminhada. Mas nós veremos que se nós desejamos ter um relacionamento profundo com Jesus, nós precisamos sim de renúncia. Nós precisamos e às vezes vamos sofrer sim. Somos incompreendidos, muitas vezes somos deixados de lado, perdemos muitas amizades, sim. Por quê? Porque o discipulado, viver para Cristo, exige renúncia e exige um melhoramento constante, uma mudança constante. E eu também gostaria de destacar a lição de número 5, porque é a lição que trata a respeito do perdão. E a prática do perdão é a condição fundamental para a vivência do cristianismo. O amor de Jesus em nós, ele se materializa em Cristo e no perdão que Ele nos oferece. O nosso amor por Jesus, ele se materializa no nosso perdão. E nesta lição, nós veremos que o Senhor Jesus, quando Ele vai tratar a respeito do tema do perdão, Ele está ensinando os seus primeiros discípulos a respeito do perdão. E Pedro, né? Pedro pergunta assim: Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque na tradição judaica havia um número de vezes que era necessário, né, que se poderia perdoar uma pessoa. E Pedro diz: quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus, então, querendo que Pedro compreendesse melhor a respeito do perdão,
o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, uma história. Ele traz a história do credor incompassivo. Era um rei, né? E no seu reino um homem tinha uma dívida muito grande. Uma dívida que para aquele servo era, vamos dizer assim, impagável. Que ele trabalhasse a sua vida toda, ele não teria como pagar aquela dívida. E naquele tempo, né, no tempo bíblico, no Novo Testamento e no Velho, uma pessoa, se ela não pagasse uma dívida, ela poderia ser presa. Por isso, ela se tornaria escravo daquela pessoa, do seu credor. Ela poderia perder a tutela dos seus filhos, os seus filhos poderiam ser escravos. Então aquele homem, ele estava numa situação muito, muito, muito difícil. E aquele rei decide perdoar aquele homem. Olha, eu te perdoo. A partir de hoje, você não me deve mais nada. Você está livre. Eu perdoo toda a sua dívida. E Jesus então diz que aquele homem saindo dali, ele encontrou uma outra pessoa, uma pessoa que lhe devia. E lhe devia algo era muito pouco. Eu não sei se a gente pode mensurar o valor, mas eu diria assim, uma dívida de R$2, uma dívida de R$5, que comparado à dívida que aquele homem, o perdão que ele recebeu, aquilo não era nada. E aquele homem então disse, olha, eu não tenho como te pagar. Você pode me perdoar? Perdoa a minha dívida. Por favor, me perdoa. E aquele homem foi irredutível. Não, você tem que me pagar o que você me deve. Vai me pagar tudo. Ele demonstrou que ele não aprendeu nada a respeito de perdão. Ele não aprendeu nada a respeito de misericórdia, a respeito de compaixão. E Jesus diz que essa história chegou até aquele rei. E quando aquele rei soube a respeito desse episódio, ele ficou muito indignado com aquele homem. Ele disse, você recebeu perdão de uma dívida de milhões, algo que você jamais teria condições de pagar. Eu perdoei você e agora você não quer perdoar ele, uma dívida tão pequena, algo tão insignificante. E o texto, leia a conclusão dessa parábola que você vai ver. O que aconteceu com aquele homem? Porque ele foi alvo de graça, ele foi alvo de misericórdia, ele foi alvo do perdão e por algo tão pequeno, ele não perdoou outro. Ou seja, ele foi alvo de perdão, mas ele não sabia perdoar. Ele não aprendeu nada a respeito do perdão. E ser um discípulo de Jesus é estar disposto a perdoar, é dar ao outro aquilo que nós já recebemos, que foi o perdão das nossas muitas dívidas. A nossa salvação é pela graça. Sim, não temos que fazer nada, mas Jesus pagou um alto preço para que você e eu tivéssemos direito à vida eterna, para que hoje nós possamos segui-lo, para que hoje nós nos tornássemos filhos de Deus. O perdão que nós recebemos foi imenso. E é esse mesmo perdão que o Senhor pede que nós venhamos oferecer àqueles que de alguma forma nos magoaram,
nos ofenderam. Eu sei que não é algo fácil, mas é algo necessário. Eu espero que você esteja gostando de cada um dos temas que nós vamos estudar nesse terceiro trimestre. Estudar a respeito de Jesus é algo assim inigualável, é algo que enche os nossos corações de alegria. Estudar a respeito dele, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos ama, aquele que veio ao mundo, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e que voltará. Jesus fez o que ninguém poderia fazer por nós. E nós desejamos que esse trimestre seja marcado pela presença do Redentor, pela presença do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, professor, para você, professora, que o convite que Jesus fez aos seus discípulos, aos seus primeiros discípulos, esse convite permanece o mesmo. O Senhor, Ele diz para você: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o convite de Jesus para você. Esse é o convite de Jesus para mim. Que nós venhamos aceitar o seu convite e que você tenha consciência de que ser um discípulo de Jesus, isso não nos isenta das dores, isso não nos isenta das aflições, mas nós temos uma verdadeira esperança. E lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Que Deus te abençoe, que esse seja um trimestre cheio da presença do Mestre, que você esteja caminhando junto dele e permitindo o Senhor, nós estaremos aqui para apresentar o quarto trimestre de 2022. Até lá e que Deus o abençoe. Que Deus abençoe você, professor. Que Deus abençoe você, professora.